E aí, Gabriel? Desculpa a minha ignorância, mas eu tenho uma pergunta assim. Por exemplo, no carro a gente sabe que existem aditivos para se utilizar no óleo, não sei se funciona ou não. Eu queria saber se existe aditivos para se usar em óleo lubrificante de sistemas de refrigeração. Boa pergunta, viu, Gabriel? Porque a gente vê aí no mercado algumas empresas oferecendo pozinho mágico, né? Vamos dizer assim, o pozinho de pirlim-pim-pim. A fabricação de um óleo lubrificante, ele não passa simplesmente para... eu vou fazer aqui um volume de 100 litros, então eu pego lá 95 litros de óleo, 5 litros ali de volume dos outros aditivos, né, que vão ajudar na índice de viscosidade, vão ajudar em outros parâmetros do óleo, e simplesmente ponho um no outro, misturo, está pronto o óleo. Não é assim que funciona, né? A fabricação de um óleo passa por etapas, certo? E essas etapas é onde muitas vezes está o segredo do fabricante. Em que momento coloca determinado aditivo, quanto tempo fica agitando, a que temperatura, qual o próximo passo, certo? Qual a velocidade que você faz isso. Então, não existe milagre. Porque se existisse milagre, o fabricante do compressor não iria perder tempo em ter uma aprovação de um óleo A, B ou C. Nós temos aprovações, literalmente, de todos os fabricantes de compressores de refrigeração. Alguns homologam a gente, está lá o nosso nome no manual. Então, para que ele iria perder o tempo, ele, fabricante de equipamento, em homologar um óleo lubrificante com aditivos? Certo? Ele simplesmente falaria para o mercado assim: olha, mercado, compre óleo base, um óleo base mineral puro, coloque aqui, um poliéster puro, sem nenhuma aditivação, e coloque aqui. Tem uma coisa interessante, Gabriel. O que acontece normalmente? A quantidade de aditivos que já vem no óleo original e tudo mais, normalmente é a quantidade certa. É a quantidade certa. E essa quantidade certa é aquela quantidade que ela deveria ser consumida de aditivos, né, durante a vida útil do óleo. E dependendo das condições de operação e tudo mais, ela é consumida. E você não consegue repor. Infelizmente você não consegue repor. Então, se você pega lá um compressor que já tem um óleo, você fala assim: eu vou colocar algum aditivo aqui para melhorar alguma propriedade, como a Davi comentou, vou melhorar, sei lá, o índice de viscosidade, né, fazer com que o óleo varie pouco a viscosidade em função da temperatura, vou melhorar a proteção contra a corrosão, ou vou melhorar até a questão de acidez ou higroscopia, alguma coisa assim, não tem como. Não tem como fazer. Então, mesmo que você adicione aquilo ali, o óleo não consegue incorporar aquilo, porque o processo de fabricação não é aquele negócio de você chega igual uma receita de bolo que você vai e coloca algumas coisas assim. Tem muito mais coisa por trás disso. Então, infelizmente, você não consegue melhorar o óleo com a adição, com a colocação de algum aditivo posteriormente. Não tem como, isso aí não tem como. A pergunta que eu ia fazer era: existe algum aditivo ou é colocado algo nos compressores, por exemplo, para que ele crie aquelas espuma? Tem para você evitar a formação de espuma. Tem para evitar a formação de espuma. Na verdade, num compressor de refrigeração, o fato de você ter ali espuma está muito mais envolvido com a sua má diluição do gás, com o fluido refrigerante, do óleo com o gás, velocidade do circuito de repente mal dimensionada. Por quê? Fazendo agora um paralelo, né? Se eu tenho um óleo em um redutor, né, um redutor industrial, e que a gente observa que está tendo uma formação de espuma. A formação de espuma é quebra de tensão superficial do óleo. Você muitas vezes consegue fazer uma correção, não é aditivação, utilizando-se, por exemplo, silicone. Mas eu não posso colocar silicone num compressor de R22. Não posso colocar o silicone num CO2. Não posso colocar o silicone numa amônia, porque ele não se dissolve, certo? Ele não se dilui. E aí nós vamos ter outros problemas que podem acarretar em corrosão, pode acarretar, sei lá, até em explosão conforme o gás. Tem muita consequência, né? Tem muita coisa que a gente tem que pensar.